Do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Vitória, terça-feira, culto de oração, ensinamento da palavra, e eu quero falar um pouquinho aqui sobre o ensinamento sobre o dízimo, a verdade sobre o dízimo, né? No YouTube, no Facebook a gente colocou uma pincelada, tem uma pincelada ali, e nós vamos dar mais uma pincelada que Deus colocou no meu coração, falando acerca dessa necessidade, amém, meus irmãos? Eu quero, para tanto, ler um texto que está aqui em Judas. Judas é meio irmão de Cristo, tá bom, irmãos? Quando vemos a epístola de Judas, quem era Judas? Judas, ele era meio irmão de Cristo. Meu irmão de Cristo por quê? Porque ele era meu irmão de Cristo somente pelo fato de ele ser irmão de Cristo somente por parte de mãe, amém? Vamos ler aqui o versículo 3 e o 4, lembrando que Judas não tem capítulos, são versículos, são apenas 25 versículos. Nós vamos ler só o 3 e o 4 aqui, que eu vou ser bem sucinto aqui, nessa pincelada, nesse ensinamento sobre o dízimo aqui, ok? Diz assim: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certo homem se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas, epístola de Judas, versículo 3 e 4. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui que Judas, ele fala aqui no versículo de número 3 que ele sentiu uma necessidade. Inclusive esse texto nós até usamos para estar ministrando sábado passado ali na igreja, ali no São José, onde estávamos ministrando ali em um tema que é combatendo as heresias. E também senti a necessidade, Deus colocou no meu coração aqui, que existe também a necessidade de nós darmos mais uma pincelada nesse ensinamento sobre o dízimo. E aqui, meus irmãos, quando Judas, ele disse que ele sentiu a necessidade, era porque, não somente ali naquele tempo ali, nós estamos falando aqui de uma carta aqui, uma epístola aqui por volta de 66 depois de Cristo, não só ali naquela época, mas também nos dias de hoje, assim como Judas sentiu a necessidade lá, nós sentimos a necessidade nos dias de hoje de combater contra os falsos mestres. Aqui ele fala de combater pela fé, ok? Então ele vê essa necessidade. No versículo 4 ele fala aqui: pois certos homens se infiltraram descaradamente. O que significa descaradamente? É sem respeito. Falsos mestres se infiltraram sem respeito. Ou seja, o que faz uma pessoa desrespeitar um cristão? É quando ela pega um texto isolado da Bíblia, não apresenta o seu contexto e ensina uma heresia que pode ser doutrina de homens, de demônios. Então é uma pessoa que está faltando com respeito no ensinamento cristão, faltando com coerência. Isso faz dele um falso mestre. Então Judas sentiu a necessidade de combater os falsos mestres ali por volta de 66 depois de Cristo. Nós estamos aqui agora em 2025 depois de Cristo e continuamos sentindo a necessidade de combater os falsos mestres. Até porque, meus irmãos, até no Google, se você colocar no Google aqui, se você colocar no Google aqui, o dízimo é obrigatório no Novo Testamento, olha o que o Google vai dizer aqui, O dízimo era uma lei específica ao Antigo Testamento para o sustento dos sacerdócios do templo, enquanto no Novo Testamento não estabelece uma lei obrigatória. Ou seja, até o Google, com suas deficiências, com suas limitações, ele consegue não faltar com respeito, né? Não é descarado, não, né? Porque como Judas diz aqui, pois, versículo 4, pois certo homens se infiltraram descaradamente, é o que a gente tem visto, pessoas se infiltrando descaradamente com ensinamento errôneos, né? Cobrando aí absurdo, 14 mil aí para pregar uma hora, e que é mais impressionante ainda que tem quem paga, mas na verdade quem paga, ele também tem um lucro em cima disso, porque com certeza isso aí é um bom argumento para ele arrecadar muito mais do que ele vai pagar. Mas isso aí, meus irmãos, cada um vai dar conta com Deus naquele dia, porque a Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Aí é com Deus, meus irmãos. Mas a verdade é essa, meus irmãos, a verdade é essa.
Nós, na nova dispensação, precisamos ter essa compreensão que precisamos respeitar os cristãos e ensinar a verdade. Ah, mas eu dou por gratidão. Quando a gente falamos de ensinamento sobre dízimo, as pessoas já pensam em dinheiro. Mas ensinamento sobre dízimo não tem nada a ver com dinheiro, meu irmão. É ensinamento mesmo, é ensinamento. É você pegar e ensinar a verdade. Você ensinar que aquele texto de Malaquias não tem nada a ver com a dispensação atual que nós estamos vivendo. Porque aquele texto é um texto ligado na lei. E ali, se você olhar o contexto de Malaquias capítulo 3 ali, Deus ele está cobrando, eram os sacerdotes naquela época. Quem estava roubando a Deus naquela época eram os sacerdotes. Mas eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Se tem uma coisa que traz realmente o avivamento na vida de uma pessoa, não é multidão de pessoas, isso aí não é avivamento, não é movimentos terrenos, não, nada disso. Até porque, se tem uma coisa que tem que vir primeiro antes do movimento, é a unção. E a unção pela palavra. A unção pela palavra, ela traz o quê? Verdade, conteúdo de verdade. Por isso que o apóstolo São Paulo diz para Tito, em capítulo 3, versículo 8 ali, da epístola a Tito: fiel é a palavra, e quero que proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem se aplicar às boas obras. Ah, mas em Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus escreveu lá que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Só que o que Abraão deu não era nem dele. Deus não mandou Abraão dar, ele deu porque ele quis. Entenda uma coisa, nós que somos cristãos, a única base que nós temos para falar sobre contribuição na igreja é 2 Coríntios 9,7, que vai dizer: cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E não se esqueça, a oferta sim, voluntária, permitida no Novo Testamento, ela é usada para quê? Para manutenção da casa de oração, para ajudar os necessitados, para ajudar os que estão passando fome, os irmãos que estão desempregados. Não é para comprar carro não, não é para comprar casa não, não é para fazer salário absurdo para pastor não, porque se Jesus trabalhava, o apóstolo São Paulo trabalhava, por que esses pregadores de hoje em dia não vai trabalhar, não quer trabalhar não? Tem que trabalhar sim. Por quê? Porque o Senhor Deus deixou bem claro, quando nós olhamos ali 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo São Paulo diz: certamente vos lembrais, irmãos, do meu trabalho e fadiga, trabalhei noite e dia para não ser pesado a nenhum de vós, enquanto vos pregava o Evangelho. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em Cristo Jesus, e não se esqueça, endereço da Tua Vitória, Rua José Bertini, número 15, Jardim Vitória, Campo Limpo, Paulista, cultos nas terças, sexta e domingo, em nome do Senhor Jesus.